Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois, nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mãe do Rocio. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciando o ano litúrgico, primeiro domingo do Advento. Esse ano litúrgico que estamos iniciando é o ano A. A igreja tem dessas coisas na sua liturgia. É um ciclo trienal, 3 em 3 anos. Ano A, ano B e ano C. Para que isso, padre? Ano A são os evangelhos de São Mateus, que vão iluminar os nossos domingos do tempo comum. O ano B é sempre o evangelho de São Marcos. E o ano C é o evangelho que nós terminamos agora, né? É o evangelho de São Lucas. Então, também já iniciando aqui com esse evangelho de São Mateus, nesse primeiro domingo do Advento. O Advento significa aquele que há de vir, aquele que vem. E quem é que vem? Cristo, Jesus, é Ele quem vem. Mas no Advento nós celebramos as suas 2 vindas. Os primeiros 2 domingos do Advento, o nosso foco é a segunda vinda, é a parousia. Jesus que prometeu que um dia voltaria gloriosamente, não mais na humildade da manjedoura, mas como Rei e Senhor, para julgar todos os povos e fazer novos céus e nova terra. Essa segunda vinda, nós cremos que não é algo simbólico, não é uma metáfora, não, que vai acontecer isso realmente, concretamente. Aqueles que então estiverem, verão com os próprios olhos a vinda do Senhor. Então, esses 2 primeiros domingos, as 2 primeiras semanas. As outras 2 semanas do Advento, o foco já é a primeira vinda, aquela que já aconteceu. E assim nós vamos abrindo esse caminho de preparação
para celebrar o Natal do Senhor, fazer memória desta vinda, desse Senhor que já veio. Mas entre a primeira vinda e a segunda vinda, é sempre esta vinda no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história. O Senhor que sempre está vindo, o Senhor que sempre está nos chamando à conversão, o Senhor que sempre está querendo nos tocar com o toque da sua graça. E talvez esta vinda é a que na prática nós temos mais dificuldade de reconhecer e de perceber. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras desse tempo do Advento, sobretudo nessas 2 semanas, são leituras assim escatológicas, apocalípticas. Jesus fala do fim do mundo, Jesus fala dos sinais. E Jesus então, para falar do fim, da sua segunda vinda, para nos fazer compreender o fim, olha a pedagogia de Jesus, Ele nos faz olhar para trás, Ele nos faz olhar para o passado, porque Jesus vai dizer, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Então olha que coisa interessante, às vezes, para a gente entender o nosso presente e o nosso futuro, a gente tem que fazer memória do nosso passado. A chave de leitura, muitas vezes, para a gente compreender os mistérios de Deus, é a partir daquilo que a gente já viveu, na nossa história com Cristo, na nossa história de vida. Assim também, nessa história da salvação. E como é que vivia o povo no tempo de Noé, antes do dilúvio? Todos comiam, todos bebiam, todos casavam-se, davam-se em casamento. São Paulo vai dizer, na segunda leitura, de glutonerias. O que é glutoneria? É gula, é comilança, são os excessos. Bebedeiras. Bebedeira, tem gente que bebe, se embriaga até cair. Tem gente que todo final de semana é bebedeira. Tem gente que todo dia é bebedeira. Orgias sexuais, quer dizer, a depravação, O sexo que foi criado por Deus, o sexo foi criado por Deus, gente. Mas, para ser vivido conforme o plano de Deus, no amor, na dignidade, no carinho, no respeito, no compromisso, na fidelidade. Mas, quando se transforma isso em orgias sexuais, imoralidades. Então veja o cenário do tempo de São Paulo, veja o cenário do tempo de Noé, e aí você fala assim, ai Padre, graças a Deus que isso só foi naquele tempo. Hoje o mundo não está mais assim. Será? Eu acho que está pior. Eu acho que está pior. Os queridos irmãos e irmãs, vejam quando o ser humano ele se comporta só como animal, só para satisfazer os desejos, a carne, aquilo que dá prazer. E vai perdendo os seus referenciais, e vai perdendo o sagrado, e vai perdendo o transcendente, e vai perdendo a moralidade dos próprios atos, se deixando conduzir somente por aquilo que sente. Ai, eu tenho vontade, vou lá e faço. É o caminho da destruição, é o caminho do endurecimento do coração, a dureza de coração.
é o caminho do afastamento de Deus. Então a palavra de Deus vem aqui não é moralismo, aqui é colocar o dedo na ferida, aqui a gente reconhecer. Quantas pessoas estão vivendo assim? Estão vivendo só para esse mundo, para esse aqui e agora, para o comer, para o beber, para o vestir, por divertimentos. E nisso, claro, a tendência é sempre o exagero, o excesso, e aí essas coisas vão se tornando escravidões na vida das pessoas. Essas coisas vão se tornando ídolos na vida das pessoas. Mais um ano vai chegando ao fim. Então o advento é para nós um tempo da gente olhar um pouquinho o caminho que a gente fez ao longo desse ano. Será que eu também não me deixei levar para essas coisas? Será que eu também não estou me deixando arrastar um pouco somente para aquilo que é passageiro, para aquilo que é carnal, para aquilo que é para mim me satisfazer o aqui e agora? E às vezes me prendendo a isso e me tornando cego para um horizonte que vai mais além, que é Cristo, que é o reino de Deus. A quaresma, o advento, é um tempo de vigilância. Nós temos 2 tempos penitenciais no ano litúrgico: quaresma e advento. A quaresma, preparação para a Páscoa, o sentido é mais do jejum, não, fazer penitência, abstinências, você ferir um pouquinho, os seus desejos, suas vontades, a carne. O advento, embora tenha também esse caráter penitencial, o padre está de roxo, o roxo é penitência. O advento ele tem o sentido não tanto dessas mortificações, mas tem o sentido da vigília, da vigilância. Vigiai, o pessoal do canto cantou, canto de entrada. É tempo de vigiar. Vigiar é o quê? Vigília. Então uma característica do advento é fazermos dessas 4 semanas um tempo de vigília na nossa vida. O que é vigiar? No sentido de vigília, o que é fazer vigília? Não é ficar atrás da porta esperando. Jesus vai chegar, deixa eu ficar aqui. Não é isso. Vigília tem a ver com a noite. Vamos fazer uma vigília? É de noite. Quem faz vigília de dia? Não existe vigília de dia. Vigília à noite. Então a vigília do advento, a gente pode pensar um pouquinho, o que eu vou fazer no advento, no sentido de estar uma pessoa mais vigilante. E aí então eu posso, por exemplo, dormir um pouco mais tarde. Vigília é isso. Mas não é dormir um pouco mais tarde para ficar assistindo séries na TV e na internet. É para rezar. É para tirar um tempinho maior para a oração. Isso é vigília. É uma penitência também. Vigia, padre, eu à noite, eu desmaio, não dou conta de nada não. Mas quem sabe, na madrugada, tirar um tempinho da madrugada para rezar. Ou acordar um pouco mais cedo do seu horário habitual para rezar, fazer vigília, vigiar. Isso vai de alguma maneira enriquecer o seu, vai te fazer lembrar, estou no advento. Jesus disse vigiar, então eu estou colocando em prática, eu quero vigiar um pouco mais.
essa disciplina também do nosso eu, do nosso ser, e que ajuda a gente a viver melhor também o nosso dia, a nossa vida. E assim então nós vamos fazendo este caminho do advento, este caminho de preparação. Olha que bonito, São Paulo nos dizendo: irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Essas coisas, glutonerias, bebedeiras, orgias sexuais, comer, beber, se dar em casamento, essas coisas vão nos deixando torpes, sonolentos, lentos, também nas coisas de Deus. Já é hora de despertar. Eis o convite do advento. A salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Claro, a cada dia que passa, a salvação está mais perto de nós do que quando a gente começou o nosso caminho com Jesus. Por quê? Porque está mais perto da hora da nossa morte, do nosso encontro com Ele. A noite já vai adiantada e o dia vem chegando. Que noite? A noite desse mundo, a noite desse mundo que passa. E o dia vem chegando. O dia do quê? O dia da salvação, o dia de Cristo, o dia da vida eterna. A gente tem que pensar nisso. A gente não gosta de pensar nessas coisas. Tem que pensar, porque se a gente não pensar, a gente não se prepara. Se a gente não pensar, a gente não desperta. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo. Queridos filhos e filhas, Jesus, ao dizer essas coisas, Ele não quer nos alarmar, nos amedrontar, nos fazer ficar desesperados. Não, isso é para quem não tem fé. Para quem não tem fé. Mas Jesus quer amorosamente nos preparar. Que nós possamos rezar um pouco mais, nós possamos olhar um pouquinho para a nossa vida, que a gente possa buscar, ter um pouco mais esse autodomínio sobre nós mesmos, sobre as nossas paixões desordenadas, sobre os nossos desejos, para que esse dia do Senhor, essa vinda do Senhor, não nos pegue dormindo, preguiçosos, despreparados, mas nos pegue atentos, com o coração cheio de esperança para o Senhor que vem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.